Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, o mundo inteiro está fazendo um reconhecimento, né? Cara crachá, dos brasileiros. Até vou ampliar, dos sul-americanos. Tão desprezados, tão marginalizados nesse novo futebol globalizado, capitalizado. Século XX foi uma coisa, século XXI completamente diferente, né? Criou-se um abismo quase inalcançável entre as equipes europeias e as equipes sul-americanas. Há muito tempo que os sul-americanos não conseguem, por exemplo, naquele torneio intercontinental do final de ano, desbancar os europeus. Está aí muito tempo, 13 anos. E isso tem sido frequente, até mesmo em torneios amistosos. O abismo tem se comprovado cada vez mais. E ultimamente, até falando agora especificamente do Brasil, né, até na Copa do Mundo, o Brasil não consegue mais competir com as equipes europeias, mesmo as de segundo escalão. Bélgica, Croácia. Então, a Copa do Mundo de Clubes trouxe no seu bojo, de forma implícita, essa ideia de que não interessa o clube. O fato de ser europeu já te coloca acima de qualquer clube brasileiro. Pode até ser o campeão da América, pode ser o melhor da América. Mas o pior europeu ainda assim é melhor do que o maior da América. Eu acho que essa ideia está sendo jogada de lado, né? Principalmente porque, como eu disse há alguns vídeos aqui no nosso canal, são os europeus que estão sentindo o que todo ano os clubes sul-americanos, principalmente os brasileiros, sentem. Jogar o Intercontinental com o desgaste de uma temporada inteira. E principalmente o time que é campeão da Libertadores da América, ele joga até o fim da temporada mesmo. É quase dezembro. Para, no meio de dezembro, ter que viajar para algum lugar, ou Oriente Médio, ou Japão, e ter que disputar com o time europeu, que está tranquilo. Que está ali, ó, no iniciozinho da temporada. Agora são eles que estão sentindo o que nós sempre sentimos. O peso das pernas. O corpo já não aguentando. E aí, é claro, eles atuam no modus operandi piloto automático, modo marcha terceira. Não dá para dizer que estão atuando com força máxima, com empenho máximo. A gente tem assistido às partidas das equipes europeias e até Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid precisa ser relativizado, porque são duas equipes em final de temporada. Vai vencer, obviamente, a muito melhor, que foi o PSG. Agora, será que o PSG sobraria da maneira que sobrou, jogando nesse modus operandi piloto automático, marcha terceira, atuando contra uma equipe... E aí vou botar as que estão aí. Fluminense, Flamengo, Botafogo, Boca Juniors, Palmeiras, River Plate, que estão no início, ou quase no meio de uma temporada, ou seja, fisicamente sobrando, né? Claro que o PSG ele está um nível... uns 8 níveis acima de Porto, Benfica, Inter de Milão, Borussia. Borussia foi o quarto colocado no campeonato alemão, né? Ele ficou atrás de mais 3 equipes, 2 não estão, só o Bayern, né, que está, que foi o campeão. Então nem no cenário do futebol alemão o Borussia teve esse destaque todo. Então o PSG é um caso à parte. Mas vou pegar o Atlético de Madrid, por exemplo, o Chelsea, o Borussia, o Porto, o Benfica. Foram equipes europeias que decepcionaram nas suas estreias. O Chelsea ganhou, fez o que se esperava dele, mas muita gente botou assim, esse time aí que tomou pressão do Los Angeles, será que esse time aí é essa máquina? Será que o Flamengo não consegue ganhar? Então já estão relativizando esse confronto. E tirando o discurso lugar comum de perdedor, né, de que ninguém quer estar aqui, a gente está aqui fazendo um favor, não era nem para ter acontecido essa Copa do Mundo, blá, 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 o calendário, o sol, minha unha, meu dente. Tirando isso,
a gente vê a imprensa internacional falando bem dos clubes brasileiros. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque para o mundo inteiro a gente está sempre fedendo a peixe. Como diz o saudoso Jorge Nunes, né? Não, os times brasileiros, sul-americanos estão fedendo a peixe. Os argentinos, então, peixe podre. E o Boca Juniors foi lá e fez um jogo de igual para igual com o Benfica. O River Plate venceu o Uraia Reds do Japão, que era o que se esperava, né? Mas tirando o Botafogo e Flamengo, que venceram nas suas estreias, né? O Botafogo de uma forma mais dramática do que o Flamengo, aí a gente tem que, obviamente, dizer que o Seattle Sounders é muito mais time do que o Esperance, que deve ser uma das equipes mais fracas do campeonato, ao lado do Mamelodi Sounders, Sundowns. Sounders é o Seattle. O Mamelodi Sundowns, entre outras equipes aí que vieram só, o nobilíssimo Auckland City. A gente, claro, tem que relativizar também o adversário. O Botafogo e o Flamengo fizeram aquilo que se esperava. Venceram. Deram um espetáculo? Não. Longe disso, o Flamengo se impôs muito mais, enfrentou uma equipe tecnicamente bem inferior, venceu por 2-0, sem sustos, sem se expor, né? O Botafogo sofreu, mas venceu os donos da casa. Palmeiras e Fluminense deram um recado ao futebol europeu. Não é muito bem por aí que qualquer time europeu, independentemente da liga que dispute, independentemente do campeonato, não, os grandes times europeus são sempre melhores do que os grandes times sul-americanos. Já vimos que não. O Fluminense foi a maior demonstração. Tava todo mundo aí dizendo, 58-0, 45-0, quem é Fluminense? Tá ali de favor, isso e aquilo, tal. Borussia, né, que tem um nome, tem um peso, Borussia Dortmund. Teve chance? Claro que teve. Mas se tivesse que ter um vencedor, seria o Fluminense. Em todas as partidas envolvendo clubes brasileiros, os melhores jogadores foram os jogadores dos times do Brasil. Palmeiras e Porto, o melhor foi o Estevão. Botafogo e Seattle, o melhor foi o Igor Jesus. Flamengo e Esperance, o melhor foi o Arrascaeta. E hoje, Fluminense e Dortmund, o melhor foi o John Arias, que é um jogadoraço, né? Jogadoraço. Eu acho que o recado que Fluminense e Borussia e Palmeiras, passaram ao mundo nesses jogos contra Borussia, Dortmund e Porto, é que os times brasileiros podem não estar no mesmo nível de PSG, e não estão. Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, mas nem o Inter de Milão está no nível desses times. Nem o Chelsea está no nível desses times. Nem o Barcelona está no nível desses times. Esses times estão realmente numa prateleira superior em relação a todo mundo, e não só aos sul-americanos. Como se nós fôssemos aquele cachorro vira-lata, né? O termo que se usou muito nos anos 50, né? O complexo de vira-lata, nas colunas do Nelson Rodrigues. Os jogos de Fluminense e Palmeiras mostraram que Flamengo e Botafogo não podem encampar o discurso do vira-lata. O Botafogo vai enfrentar o PSG, não é de peito aberto, não é querendo ser mártir, né? Vou morrer aqui pelo nome do... Não. É simplesmente entender que existem fatores físicos, geográficos, que vão a favor dos times brasileiros. A temporada que vai cobrar um preço. A temporada cobra um preço. Ninguém que está lá no PSG, no Chelsea, é robô. O Chelsea e o PSG são campeões continentais. O PSG da Champions League e o Chelsea aqui da Conference League, né, que é de terceiro escalão. Mas são campeões. A temporada vai cobrar um preço. O PSG, eu sei que é natural, né, as pessoas acharem que vai ser um massacre e tal. Só que o PSG ele vai enfrentar uma equipe que está no início de temporada e que não vai jogar da mesma forma que jogou contra o Seattle Sounders. De certa forma, rolou um sapato alto ali. Muita desatenção, muita desconcentração. 2-0 no primeiro tempo, sem fazer muito esforço, né? Contra o PSG, a pressão é contrária, é do outro lado. A pressão está do lado do PSG. Não está do lado do Botafogo. O Botafogo vai como franco atirador. Da mesma forma o Flamengo e o Chelsea. O Flamengo vai como franco atirador. A pressão está do lado do Chelsea. Ainda mais com a imprensa internacional exaltando os clubes sul-americanos, brasileiros, e colocando em xeque, como
portais espanhóis, jornais espanhóis, já colocando em risco a classificação do Atlético de Madrid. Dizendo que, cuidado com o Igor Jesus, ele pretende fazer mais uma vítima. A imprensa espanhola já está colocando dúvidas no Atlético de Madrid. Até no jogo contra o Seattle Sounders. A imprensa alemã hoje ficou admirada com o jogo do Fluminense. Ninguém esperava que o Fluminense fosse agredir da forma como foi o Borussia Dortmund. E não venceu porque o Everaldo foi muito cauteloso. Ele deu a justificativa de que achou que o zagueiro ia se jogar. É melhor chutar, né? Atacante que é atacante, ele vê o gol. Ele não vai dar o corte para esperar o corte. Era o gol, era ele o gol, era chutar. Se o zagueiro se joga, não ia pegar a bola. O goleiro podia pegar a bola, podia ir por cima, podia ser touchdown, podia ser tudo, né? Mas ali foi medroso, cauteloso demais, né? Calculista demais, muito preciosista. O Fluminense poderia ter vencido esse jogo, como o Palmeiras poderia ter vencido o Futebol Clube do Porto. Então a mensagem que fica é essa: o complexo de vira-lata tem que ir embora. Os sul-americanos, especialmente os brasileiros, estão mostrando uma face vencedora. Botafogo e Flamengo venceram seus compromissos, como o River Plate venceu seu compromisso contra equipes inferiores. Boca Juniors, Fluminense e Palmeiras mostraram que o futebol sul-americano não está para trás desse jeito que todo mundo coloca, não. Existe o abismo? Existe. Principalmente financeiro. E a gente sabe que é o capital que vai ditar o rumo, o ritmo e o tamanho do time, o valor do time, o valor do elenco, o tamanho das conquistas, né? Uma equipe sul-americana ser campeã da Copa do Mundo da FIFA, a chance é 5%, até menor do que isso. A gente sabe disso, claro. Mas não significa que qualquer time europeu seja melhor do que os nossos. E nem é cantar vitória, porque também o discurso lá é: os caras estão cantando vitória com 0-0. O torcedor do Fluminense está fazendo festa porque empatou com o nosso Borussia em fim de temporada, se poupando. Também tem essa coisa de eles acharem que nós estamos tirando onda com empates, sendo que Palmeiras e Fluminense jogaram muito mais e eles jogaram de menos. É o pior Porto da história. Os torcedores do Porto, a imprensa veio com esse papo furado aí e tal. E não é o melhor Palmeiras da história. O Palmeiras tem muito mais história do que o Porto. Também não é o melhor Fluminense da história. Talvez o melhor Fluminense da história tenha sido o time campeão de 2023. E aí eu acho que o time campeão de 2023 venceria. O Germancano de 23 faria esse gol que o Everaldo não quis fazer. Então você tem o discurso de diminuir o feito dos times sul-americanos, mas tem a realidade. A realidade mostra o seguinte: o abismo existe, mas o futebol sul-americano, ele não é esse cachorro vira-lata que serve de saco de pancada para qualquer time europeu. Aliás, eu coloco aqui para discussão: será que o campeonato português, os times portugueses, são melhores que os times brasileiros? Disputam Champions League, você tem aí Benfica e Porto numa Copa do Mundo, não tem Arsenal, não tem Barcelona, não tem Liverpool. Será? Eu não sei. Será que o Sporting, campeão português, é melhor que o Botafogo, campeão brasileiro? Será que o Porto, terceiro colocado do Campeonato Português, é melhor do que o Flamengo, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro? Tenho muitas dúvidas. Enfim, eu acho que essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA vai ter muitos times sul-americanos classificados. Boca Juniors e Botafogo têm as missões mais difíceis, né? Porque a missão do Boca é não perder de muito para o Bayern, ou não perder, e vencer de muito o Auckland City. O Benfica e o Boca vão ver quem é que perde de menos para o Bayern e quem ganha de mais do Auckland City. Quem não perder para o Bayern, para mim, está classificado, né? Já que empataram em 2-2. E a luta do Botafogo é tentar competir com o PSG, se perder, não perder mais do que o Atlético perdeu, e depois Atlético e Botafogo no choque entre si. Então, tende a ser uma Copa do Mundo com 4 sul-americanos bem classificados. Eu acredito nisso. River Plate, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, com Boca Juniors e Botafogo vivos nessa disputa. Principalmente o Botafogo, que venceu o primeiro jogo. São 3 pontos. 3 pontos não se negociam. Está lá na classificação, né? São 3 pontos. Então o Botafogo chega contra o Atlético de Madrid lutando para vencer.
um jogo que vai ser meio-dia, um horário que os jogadores espanhóis já reclamaram muito, que dói a unha, dói a chuteira, dói a cabeça, dói o olho e tal, então que o Botafogo faça doer também no placar, tá certo? Fico por aqui, muito satisfeito com o desempenho das equipes brasileiras, das equipes sul-americanas nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Valeu, gente!